Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje eu resolvi fazer um vídeo especial pensando aí na quarentena que todos nós, ou a maioria de nós, estamos passando. A gente está vivendo esse período aí complicado, né, no nosso país e em todo o mundo. Então as autoridades falaram, né, fiquem em casa, se cuidem, se protejam, porque o coronavírus não é brincadeira, é um negócio sério. Então, pensando na nossa responsabilidade também como pessoas e pensando também em atividades, né, para vocês que vão ficar em casa. A maioria pode ficar, tem esse privilégio, alguns infelizmente não estão podendo, mas para a galera que está ficando em casa, que não está saindo, só em casos extremos, eu pensei nesse vídeo com algumas dicas de leitura para ler durante esse período de quarentena. O dia que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá no quarto dia de quarentena aqui no Rio de Janeiro. E assim, a gente tá no quarto dia, a gente já fica meio surtado por ficar dentro de casa, né? Sem fazer nada. Então, pensando nisso e pensando em todos vocês, eu decidi fazer esse vídeo com algumas dicas de leitura. Então, tá curioso? Vem comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, gente. Eu separei 10 livros, alguns são séries, mas eu tentei diversificar bastante no gênero para vocês terem diversidade, né, de leituras. Então tomem aqui as indicações como exemplos também. Vocês podem ler livros semelhantes caso vocês não tenham esses ou não tenham como ter acesso, né? O primeiro que eu separei é porque, assim, em caso de pânico, a gente precisa rir um pouco também e distrair a nossa cabeça. O primeiro que eu separei foi Eu Fiquei com Seu Número, da Sophie Kinsella, que é um chick-lit engraçadíssimo, que eu até, inclusive, estou pensando em reler durante esse período de quarentena, porque as notícias que vão chegando vai deixando a gente meio complexado, então a gente vai ficando meio tenso, né? Então, para deixar um pouco a vida mais leve, a gente precisa rir um pouco. Então, esse livro é excelente para isso. Fiquei com o Seu Número. Um outro que eu separei também, porque não pode ser uma maratona de quarentena sem um livro dessa mulher, é O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover. Tem uma história muito bonita, que tem uma história muito sensível. E é um pouco mais adulto para quem gosta de novo adulto, new adult. Então, se você gosta desse gênero dos novos adultos, eu te indico esse livro. Se você nunca leu nada da Colleen, você está perdendo seu tempo, você já deveria ler. E se você já leu esse livro, procure um outro da autora que você vai amar. Eu amo todos os livros dela, salvo algumas ressalvas para um e outros, que eu já devo ter comentado, mas em algum momento eu vou fazer um vídeo só sobre os livros da Colleen Hoover e a gente vai discutir isso. Mas mesmo assim, fica a dica, leia O Lado Feio do Amor. Essa daqui é a edição lançada aqui no Brasil. Apesar da galera Record não ter feito um bom trabalho, eu odeio essas folhas brancas. E, enfim, é o que nós temos. Então fica a dica, leia O Lado Feio do Amor. Agora, para um público um pouco mais jovem, para quem é adolescente. Ah, eu tenho um adolescente em casa, Bárbara. O que eu dou para esse adolescente ler? Para essa adolescente, ainda mais se é uma pessoa que não gosta muito de livros. Eu indico qualquer coisa da Siobhan Vivian, mas não sou esse tipo de garota, é o meu livro favorito dela e eu acho que ele vai conversar também com quem é mais velho, sabe? A história aqui é bem bacaninha. É uma menina que tenta meio que. Ela é muito certinha, ela tenta meio que ditar as regras ali na escola dela, de tipo de comportamento. Ela acha os garotos muito idiotas. Acaba que ela. Enfim, vocês vão ler. Então, mas ela deixa os julgamentos de lado, né, pra enfrentar uma realidade na vida dela, né? Enfim, as coisas não são. Não podem ser 880. Tudo tem que ter um equilíbrio. E é bem isso que esse livro traz. É uma história bem gostosinha, dá pra ler rapidinho, dá pra prender aí a atenção dos adolescentes, até da galera um pouco mais velha, se esse for seu estilo de livro. Agora, algo um pouco mais emocionante. Eu escolhi Cruzando o Caminho do Sol. Acho que eu não falei muitas vezes ele aqui no canal, mas ele é um livro do Corban Edson, que ele conta a história de duas irmãs e um advogado. Elas moram na Índia e a região onde elas moram é atingida por um tsunami, uma tragédia. Não é uma pandemia como a gente está vivendo, mas é uma tragédia também, então a gente consegue se identificar. E o que acontece aqui? Elas perdem a família, né? Ficam só elas duas. E por conta de várias reviravoltas aqui, das coisas que vão acontecendo, elas acabam caindo no, no, numa
situação muito ruim, que é a de mulheres que são pegas, né, para servir como no tráfico de mulheres, né? Elas são pegas por esses traficantes e elas acabam indo para casas de prostituição e elas são obrigadas a se prostituírem ali, né? Então a gente vai ter uma narrativa aqui muito forte a respeito dessa questão humanitária. E esse advogado, ele vai para a Índia, né, por assuntos pessoais, mas ele se envolve com uma ONG que trabalha com mulheres que são traficadas. Então ele vai se envolver com essa história. Ele vai se envolver em tudo isso e a gente vai ver o caminho deles convergindo e é uma coisa muito... É mais do que romance, gente, entre homem e mulher, que aqui tem, mas não diretamente entre os personagens principais. Mas é mais do que isso, é algo humano. A cena final, uma das cenas finais aqui do livro é linda, linda demais. Eu fiquei muito emocionada. E é um livro maravilhoso que não teve tanto hype aqui. Ele é antiguinho, foi publicado pelo Novo Conceito. Fica a dica, tá? Mais um livro que eu pensei, por que não se jogar nos clássicos? E por que não também tentar um clássico em inglês? E eu tenho aqui Persuasão. Essa minha edição da Landmark, ela é bilíngue. Então, se você quer tentar ou testar o seu inglês no inglês clássico, por que não tentar ler um clássico? É a Jane Austen com Persuasão. É uma dica muito boa. E outra coisa, aqui por ser bilíngue, você pode acompanhar, né? Ler o capítulo em inglês, depois ler em português para ver se você tá entendendo direitinho e para tirar suas dúvidas quanto às palavras. Então, minha dica é Persuasão, edição bilíngue, tá bom? Outra dica que eu trago para vocês é 1984, do George Orwell. Também já virou um clássico da literatura. E é uma distopia, né? Em tempos de pandemia, de coisas assim que não são naturais ao nosso mundo, a verdade é que acho que a gente nunca viu nada assim. Eu nunca vi na minha geração nada desse tipo. Cada dia é uma novidade, então eu acho que a distopia ela conversa com a gente, né? Com esse momento que nós estamos vivendo. Em 1984 é um clássico que mexeu e mexe com as pessoas até hoje. Se você nunca leu, eu acho que esse período de pausa, né, na vida, que você tá em casa ou tá trabalhando de casa, você vai ter um tempo maior para ficar em casa porque você não tá perdendo mais tempo se deslocando para o trabalho. Então é um momento que você pode se dedicar à leitura desse livro. Ele não é difícil de ler. Ele traz discussões importantíssimas, que fica a dica. E, gente, ele tem uma coisa muito legal aqui, porque ele traz 3 pós-fácios, que foram escritos em 3 momentos diferentes, né? O primeiro foi escrito em 1961, o segundo em 1989 e o último em 2003. Eu acho que já deveria ter um dessa época de 2020, um pós-fácil, uma análise desse livro em 2020, que poderia vir numa próxima edição. Porque é muito interessante o que esses caras acham e como eles analisam o livro durante esse período de tempo. Antes da data, depois da data e anos depois, 20 anos, praticamente 20 anos depois do 1984, da data exata, né, desse livro. Então, é interessantíssimo. Fica a dica, leiam se você ainda não leu. Trouxe mais um, também é uma distopia, mas é uma distopia mais jovem aí para adolescentes, adultos também, por que não? Eu gosto e sou uma adulta. E é Legend, a verdade se tornará lenda, da Marilu. Esse livro, gente, é incrível, incrível mesmo. Falo de 2 adolescentes que eles vivem em momentos, em escalas diferentes da sociedade, né? Ela é mais rica, ele tá lá na ralé. Então, o mundo deles converge quando uma determinada questão acontece aqui. E eles vão seguir a trilogia toda juntos e enfrentando diversas coisas nesse livro que é maravilhoso. Leiam, leiam, leiam. A Marilu lançou o 4º livro, que a história se fecha na trilogia, mas aqui no 4º livro vai contar a história, se eu não me engano, do irmão do Day. Então é interessante. Leiam. E anos depois que a história finalizou, né? E quem terminou essa trilogia vai terminar um pouquinho frustrado, apesar de ter sido muito bom o final. Enfim, leiam. Aí eu trouxe mais um livro de fantasia, porque eu acho que esse tempo são 15 dias que as pessoas devem ficar em casa, que as coisas estão parando. E aos poucos, aqui no Rio de Janeiro, no primeiro dia as coisas foram de um jeito, no segundo de outro. E a cada dia as coisas têm parado progressivamente com o avanço da doença.
Então vai chegar um momento, provavelmente, que tudo vai parar. Então você vai ficar literalmente preso em casa. Então, nada melhor do que começar uma série. E Cidade dos Ossos, Os Instrumentos Mortais, são 6 livros. 6 livros que dá pra ler durante esse período de quarentena aí, fácil. Ainda mais se você fosse dedicar totalmente a eles. Então fica a dica. Eles estão, eu acredito que todos os livros que eu citei aqui são disponíveis em modo digital. Então se você não tem acesso a eles fisicamente, você pode comprar eles pela Amazon e ter lá no seu Kindle ou no seu celular, no aplicativo, baixa o aplicativo, você vai ler facilmente. Não tem nada te impedindo de ler nenhum desses livros. Beleza? E leiam. Agora eu trouxe um suspense, porque esse suspense vai te deixar com os cabelos em pé. De tão bom que esse livro é. Leia Flores Partidas. Eu já falei sobre esse livro aqui diversas vezes, mas não me canso de indicar, porque é incrível. E tem disponível gratuitamente o e-book, que é o livro 06, o 05, na verdade, é o meio livro, né? Que é esse daqui é o 1 da história, né? E tem o meio dele, que é a história das irmãs dela, da irmã delas, que é a irmã que desaparece e dá todo o start para a história. Então leiam primeiro A Garota dos Olhos Azuis, se eu não me engano é o nome do livro. Vou deixar aqui embaixo também para vocês acessarem lá no link da Amazon. Mas leiam Flores Partidas, a história é incrível, de verdade, gente, muito boa mesmo. A Karen Slaughter, que ela arrasou nessa história e eu fiquei louca por todos os livros dela. E bom, pra gente finalizar as nossas indicações, o último livro que eu decidi mostrar pra vocês é A Guerra dos Tronos, As Crônicas de Gelo e Fogo, o livro 1 do George Martin, porque, gente, quer período melhor para ler esse livro do que esse? Você vai estar com tempo de sobra, mais ou menos, né? A maioria vai estar com bastante tempo de sobra, então vai poder se dedicar à história desse livro. A quem estuda não vai estar estudando, quem trabalha vai estar com horário reduzido, então por que não se dedicar a um livro que é um tijolão e dá para ler esse período de quarentena, certo? Essas são as minhas dicas para vocês. Eu vou mostrar também o que eu estou lendo. Eu estou lendo O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell, que é o primeiro livro das Crônicas de Arthur. Eu já mostrei no vídeo de leituras do mês. Eu tô aqui, ó, mais de 1/3 do livro lido já. Tá dando pra ver aí, gente? Já li bastante coisa. Tô me dedicando a ele nesse período também. E eu tô lendo no Kindle, no meu Kindle, que é o Regretting You, da Colleen Hoover. Eu já postei, já mostrei lá nos stories do Gel, no Instagram, que eu tava lendo esse livro. Muita gente veio comentar comigo sobre. Eu tô achando incrível de verdade. Então, fica a minha dica pra vocês. Ah, Bárbara, eu não tenho acesso a esses livros. O que está acontecendo agora, que é algo que é muito legal, que as editoras, boa parte das editoras está fazendo. A LPM tá distribuindo um e-book gratuito por dia. Tem outras editoras que estão com promoção de 50% dos livros, eles baixaram 50% do preço original dos livros, dos e-books. A Amazon, gente, tem mais de 9.000 títulos gratuitos. E você não paga nada por eles de e-book. Ah, mas como eu falei, Bárbara, eu não tenho um Kindle. Como é que eu vou ler o livro, um e-book da Amazon, se eu não tenho esse aparelhinho? É muito simples. Você tem o seu celular, o seu smartphone, baixa o aplicativo no seu celular e você vai poder ler os livros ali. Porque é que nem o Kindle, só que na tela do seu celular. E no celular ou no tablet, em qualquer aparelho que sejam... que você possa baixar aplicativo, você vai conseguir ler, inclusive no seu computador. É muito prático e a qualidade é maravilhosa. Você pode utilizar esses meios. Tem um outro meio também, que é através do Kindle Unlimited, que eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês. Vocês podem se inscrever, os primeiros 30 dias são grátis. Então, aos 30 dias, aí, os 15 dias da quarentena e um pouco mais, né? E a mensalidade é R$19,90. Quem não conhece o Kindle Unlimited, você pode ver aqui embaixo todas as explicações que eu vou deixar o link. Então acessa lá, você vai poder ter disponível também na palma da sua mão um catálogo gigantesco de livros que vai te ajudar a passar bastante tempo e conhecer bastante coisa nova. Ah, mas esse valor é muito caro para mim. Vocês já ouviram falar da Amazon Prime?
A Amazon Prime também tem, além de séries, música e um monte de serviços da Amazon, você também tem o Prime Reading, que você pode baixar também o aplicativo no seu celular e você vai ter acesso, no aplicativo da Kindle mesmo. Eles têm vários livros disponíveis lá gratuitamente também, você pode utilizar também os 30 primeiros dias gratuitos. E os livros ficam com você enquanto você tiver assinatura, e é por R$ 9,90, gente. Então tem muita opção aí do que você pode estar fazendo durante esse período de quarentena. Mas o mais importante do que tudo isso, gente, é vocês se cuidarem. Se você puder evitar sair de casa, evite, fique em casa, cuide da sua saúde, se alimente bem, faça o seu sistema imunológico funcionar melhor com boa alimentação, lave as mãos, que é imprescindível, e também utilize o álcool em gel. Se você precisar sair, utilize o seu álcool em gel. Tem várias informações aí na internet, em vários lugares, do que você pode fazer para se proteger e proteger principalmente aqueles que você ama. É responsabilidade de todos nós. Então, nesse período difícil, eu desejo que todos vocês se mantenham saudáveis e todos nós nos mantenhamos saudáveis e vamos passar por essa juntos, gente. Muito obrigada por me acompanhar até o final desse vídeo. Em breve eu tô de volta. Até lá. Tchau, tchau.